Olá, boa tarde. Mais uma semana, né? Boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você vai ouvir. Mais uma semana lendo o nosso livro, né? Devocional Tinta, Papel e Ele, da Zoe Lili. E agora na 17ª semana. O preço alto. Tudo tem um preço. E esse foi um preço muito alto. Vamos ler na palavra de Deus dois capítulos. Nós não vamos ler agora, mas você pode ler. Eu vou deixar anotado, que eu não vou nem escrever porque é maiorzinho, mas você pode ler na sua Bíblia, tá bom? Filipenses 2, Isaías 53. E que Deus fale ao nosso coração, não é isso? Filipenses 2 fala sobre a humildade cristã, né? Alguns versículos para a gente poder prestar atenção. Versículo 1 fala assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O alto preço, né? Que alto preço que ele pagou. Então, que a gente possa, né, lembrar do exemplo que ele nos deixou. E o outro versículo que fala: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele teve um pai, ele também é o Deus, né? É o Filho, e ele se humilhou. Ele podia ter falado, não quero, né? Mas não, ele se esvaziou, ele foi obediente. Então, por isso que estamos agora, né? Temos essa bênção de ter o Espírito Santo junto de nós. E o 53 fala sobre os sofrimentos do Messias. Aí tem várias coisas, e eu vou ler o 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, ele tomou para si todas as dores, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele não morreu em vão, né? A gente tem que lembrar disso, que a gente precisa estar andando no caminho dele, porque ele pagou um alto preço. A gente às vezes fala que é pela graça, mas é pela graça de graça, sim. Mas quem pagou o preço para ter isso? E qual foi o preço? Né? O preço foi alto, a morte dele, né? Então, a palavra da Lili. Lembro-me quando ganhei a minha primeira flauta transversal. Havia pedido por uma há muito tempo e finalmente um dia tinha chegado.
Era uma caixinha preta com veludo vermelho por dentro, que eu diariamente admirava como se fosse uma joia. Mal sabia tocar tal instrumento, mas aquele presente era um sonho realizado. No decorrer dos anos, eu tive outras flautas, mas nenhuma foi como a minha primeira, já que aquela a minha mãe havia trabalhado muito para comprar para mim. Quando conhecemos a Cristo e entendemos o alto preço que ele pagou, tudo muda ao nosso redor e somos transformados para sempre. Porém, muitos escutam o relato da crucificação e ressurreição de Jesus e encaram como uma história linda e comovente. A revelação do sacrifício de Cristo é totalmente diferente de apenas ouvirmos uma história. Ela é a convicção de que aquela cruz era onde nós deveríamos estar. De que Cristo foi o Cordeiro morto em nosso lugar, sem que nós merecêssemos, certo? E a certeza de que não podemos viver de acordo com o velho homem que somos, mas sim como novas criaturas, através do seu alto preço pago na cruz. É a convicção de que não existe maior amor do que esse e nunca haverá. Tem amor maior do que dar o próprio filho para morrer na cruz para os pecadores? Não existe. Nessa vida de intimidade com Deus, é totalmente relacionada à revelação da obra de Cristo. É impossível termos acesso à sua presença se não for através do sangue poderoso de Cristo. Jesus é o caminho para a presença de Deus e é ali que acontece a adoração, a intimidade, a profundidade em Deus. Sem Ele, nada podemos. Vejo tantos que me escrevem quase diariamente falando que não sente mais a presença de Deus, que estão se esfriando na fé e que estão desanimados. Entendo que muitos se esqueceram do alto preço que foi pago por eles, mas outros nem tiveram a revelação do sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando a pessoa está fria na fé, ela tem que relembrar, ler na palavra de Deus o que ele passou por nós, por mim, por você. A palavra revelação significa que nossos olhos são desvendados, como se algo pela primeira vez fizesse sentido e entendêssemos de verdade a profundidade daquilo. Não é mais algo automático ou imposto sobre nós, é genuinamente vivido de dentro para fora. Para termos essa revelação, começamos pedindo ao Espírito Santo que nos traga esse entendimento e nos leve ao arrependimento de não ter buscado antes essa verdade. Pois Deus é bom e sempre quer nos dar revelação. Ele quer se revelar a nós. E, pela fé, começamos a agradecer pelo sangue poderoso de Jesus e pelo acesso à presença do Pai. Ali, paramos de nos sentir merecedores de todas as bênçãos que pedimos, de todos os direitos que colocamos diante de Deus e passamos a ver que a vida é muito maior do que tudo isso. Então, toda vez a gente tem que lembrar de tudo que ele passou na cruz, de todo o tempo, do exemplo que ele deixou para a gente. Pedir que o Espírito Santo nos revele. A revelação do sacrifício de Cristo nos muda de tal forma que paramos de focar em nós e começamos a viver o verdadeiro evangelho, que é realmente carregar a nossa cruz e segui-lo. Compreendemos que somos dependentes da sua graça e que, se estamos vivos, é porque ainda temos a chance de viver a sua vida em abundância aqui. Nunca mereceremos o alto preço,
mas receber desse perdão, desse amor e desse sacrifício nos torna humildes, íntimos dele e filhas amadas. Amém? Então que a gente possa lembrar que alguém pagou um alto preço para que possamos estar aqui. Ele se humilhou, ele deixou o exemplo. Então, toda vez que a gente começar a se achar que nós temos direito, né? Eu mereço. Não merecemos nada, né? Ele só dá porque ele tem um amor assim muito grande. Então, vamos lembrar sempre da cruz. Vamos ter sempre na nossa memória e pedir que Deus nos revele. A oração. Senhor Deus, abre os meus olhos e o meu coração para uma nova revelação do teu sacrifício na cruz. Quero ser humilde também para receber perdão, amor e graça vindos de ti. Quero sempre ser grata, deixando o egoísmo de lado e vivendo plenamente o evangelho. Em nome de Jesus, amém. Então, que possamos viver esse evangelho, né? Então, que nós possamos lembrar da cruz. E esse é o alto preço. Tem até aquela música, né? Sei que foi pago um alto preço. Então, que nós possamos nunca nos esquecer que ele pagou o alto preço. Vivemos pela graça, mas não foi de graça. E que Deus nos abençoe, e que Deus esteja conosco, e que Deus continue cuidando de ti, de mim, das nossas famílias. Dependemos muito da graça do nosso Deus. Jesus é a palavra-chave. Então fica com Deus, abraço grande e até a próxima semana.